Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria espacial é o seguinte: observe o cubo, determine a posição relativa entre, no item A, a reta AB e o plano CDG. O exercício forneceu a figura de um cubo, onde as letras de A até H são os vértices do cubo. As letras também representam pontos. Para resolver o exercício, vamos utilizar o software GeoGebra. Desse modo, podemos simular retas e planos. Então, aparece na tela o software GeoGebra. Então, vamos simular primeiro a reta AB. Vamos clicar no botão referente à reta e clicar nos pontos A e B. Ponto A e ponto B, temos a reta AB. Agora vamos simular o plano, fazer a projeção do plano. Então, o plano CDG, ou seja, que passa pelos pontos C, D e G. Plano formado por três pontos, ponto C, ponto D e o ponto G. Então, temos o plano. Vamos observar o seguinte: vamos mover agora o cubo. Observe que a reta não possui ponto em comum com o plano CDG. Nesse caso, reta e plano estão paralelos. Resposta do item A: a reta e o plano são paralelos entre si. No item B, a posição entre a reta AD e o plano CDG. Então, vamos utilizar novamente o GeoGebra. A reta AD, então vamos marcar a reta AD passa pelos pontos A e D. E agora o plano CDG. O plano CDG passa pelos pontos C, D e G. Então vamos movimentar o cubo. Observe que reta e planos são secantes. São secantes, pois possuem um único ponto em comum. Esse ponto em comum é o ponto D. Então a resposta do item B são secantes. Vamos agora para o item C. O item C, entre a reta ED e o plano ABC. Utilizando o GeoGebra novamente, então a reta é D, então vamos marcar a reta E e D, e o plano ABC. Plano ABC. Então temos o plano ABC, vamos rotacionar o cubo e observar que a reta ED tem um único ponto em comum com o plano ABC. Esse ponto em comum é o ponto D. Então, o ponto D pertence tanto à reta ED como ao plano ABC. Portanto, a resposta do item C são secantes. Secantes, pois a reta ED possui um único ponto em comum com o plano ABC. Esse ponto é o ponto D. Vamos agora para o item D. O item D, a posição relativa entre o plano ABC e o plano EHD. Então, vamos utilizar o GeoGebra novamente. Vamos marcar o plano ABC. Então, ABC é o primeiro plano. O outro plano passa pelos pontos EHD. Então, vamos rotacionar agora o cubo. Observe que os planos são secantes entre si. Quando os planos são secantes entre si, eles possuem uma única reta em comum. Essa reta em comum, vamos simular no GeoGebra, passa pelos pontos A e D, conforme mostrado no software GeoGebra. Então, a reta AD pertence tanto ao plano ABC como ao plano EHD. Então, os planos são secantes entre si. Resposta do item D: os planos são secantes. E por último, o item E: o plano determinado pelas retas EF e GH e o plano determinado pelas retas EF e FG. Então, utilizando o GeoGebra novamente, as retas EF, então vamos marcar a reta EF, ponto F, e a reta GH. E agora vamos fazer o plano que contém as retas EF e GH. Vamos clicar sobre as retas, será formado o plano. E agora vamos determinar o plano formado pelas retas EF, a reta EF já existe, e a reta FG. Então vamos criar a reta FG e agora mostrar o plano. Então vamos clicar sobre a reta EF e FG. Observe que um plano ficou sobreposto ao outro. Então os planos são paralelos
coincidentes. Portanto, a resposta do item é paralelos coincidentes, pois todos os pontos de um plano também pertencem ao outro plano. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.